Bom, galera, vamos começar a falar um pouco sobre os modos de governo em Atenas, certo? E para começar, Atenas era uma monarquia. Ela teve várias formas de governo na sua história, e a primeira delas foi uma monarquia. Tinha um rei, que era a autoridade política, né, que mandava e tudo, e ele era auxiliado por um conselho de anciãos, denominado Aerópago, e pela Assembleia do Povo. Contudo, a partir do século VII a.C., a monarquia foi substituída pelo governo oligárquico. Oligarquia, o nome quer dizer governo de poucos, né? Esse regime, nesse sistema de governo, especificamente em Atenas, as principais funções eram exercidas pelos eupátridas, aristocratas de Atenas, né? Lembre-se de que os eupátridas era a classe que era mais privilegiada por nascer em Atenas, né? Por serem homens adultos, mais de 8 anos, cidadãos de Atenas, né? Nascidos em Atenas. Então, eles dominaram os postos de poder a partir desse governo oligárquico. E a partir desse momento, o arcontado, é, o arcondado, uma instituição que era uma instituição composta por 9 arcontes, que eram da aristocracia e eram eleitos anualmente, ele passou a exercer funções judiciárias e religiosas e a supervisionar o comportamento dos estrangeiros, né? Ou seja, os arcontes, essa instituição, substituiu o rei na liderança, né, e nas funções. Além disso, o Aerópago ainda existia e que era o conselho composto pelos eupátridas, e essa função era criar leis e eleger os arcontes por contato, e também tinha a eclésia ou a assembleia, composta pelos cidadãos, que ficou com a função de aprovar as leis criadas pelo Aerópago. E os cidadãos naquela época também eram os eupátridas, certo? Ou seja, os eupátridas tinham todos os postos de poder, certo? E, no caso, a Assembleia tinha a função de aprovar as leis criadas pelo Aerópago. E aí, o que aconteceu? Durante a segunda diáspora grega, Atenas expandiu seus territórios e colonizou várias regiões, gerando aumento do volume de produtos comercializados. E aí, ou seja, o que aconteceu? Qual é a resposta disso tudo, né? Desse modo, os eupátridas foram adquirindo um número maior de propriedades, né? O que caracterizou a formação da concessão fundiária. Ou seja, um pequeno grupo possuía a maior parte das terras. Contudo, artesãos comerciantes passaram a enriquecer com o comércio marítimo. Ou seja, é, os eupátridas já não eram mais os únicos poderosos economicamente, né? Porque eles tinham terra, só que também grupos como artesãos comerciantes, eles também tinham dinheiro, recursos, beleza? Com a produção de alimentos aqui nas colônias era maior e com um preço bem mais acessível, os georgóis foram empobrecendo e, ao não conseguirem pagar suas dívidas com os eupátridas, eram escravizados, né? Porque o preço diminuía e aí os georgóis não conseguiam mais, tipo, vender as paradas, não conseguiam ganhar mais tanto dinheiro e estavam se empobrecendo e aí ficaram com dívidas, certo? Eles eram parados, os pequenos produtores, certo? Porque já tinha, além das produção alimentar na cidade em si, também já tinha disputa com as produções nas colônias, certo? Em outros lugares. E a partir disso, começaram a surgir disputas entre os Jorgóis, que perderam terras e perderam poder aquisitivo, né? E os Eupálidas. Os Jorgóis queriam o fim da escravidão por dívida, devolução das suas terras e uma melhor distribuição de propriedades. Já os Demiurgos, que estavam enriquecendo, também queriam participar da vida política em Atenas, desejando também participar pelos Jorgóis. E aí, devido a conflitos constantes, que geraram tensões sociais, os eupários colocaram no poder em Atenas os legisladores tiranos, que passaram a aprender reformas com o objetivo de reduzir conflitos entre as classes atenienses. Certo? E aí, até que dos legisladores, as leis em Atenas eram passadas de forma oral, por meio do direito consuetudinário, ou seja, baseado nas tradições. A tradição ditava as leis, certo? Então não tinha uma parada escrita, não tinha um conjunto de leis e tal. Era baseada nas tradições orais, né, nas tradições gerais, certo? A partir da época dos legisladores, ou seja, quem faz as leis, isso começou a mudar. O Drácon, um legislador proveniente da classe dos Eupátridas, ele formulou, em 721 a.C., o primeiro código de leis escrito em Atenas, que era um código bastante simples, bastante rudimentar, certo? Tratava com as coisas com muito pena de morte e tal, mas já eram códigos de leis escritos. E aí o Solon, outro legislador, assumiu o poder em 594 a.C. e aboliu a escravidão por dívida, que era um antigo desejo dos Georgóis, e implementou também reformas que incentivavam o comércio em Atenas, né? Favorecendo ainda mais os demiurgos. Outra medida tomada pelo Solon foi a mudança de critério para ter acesso à vida política. A condição de participação na vida política não era mais relacionada ao nascimento, isto é, restrita aos bem-nascidos, os eupátridas, e sim à riqueza possuída, a divisão censitária. Dessa forma, o governo pertencia aos ricos, configurando uma plutocracia. Essa nova divisão possibilitou a ascensão dos demiurgos, que se tornaram ricos comerciantes. Ou seja, antigamente,
quem tinha o poder todo político e tal, eram os eupátridas por serem nascidos, né, bem nascidos, em Atenas. Agora esse poder está sendo compartilhado com quem tem muito dinheiro, certo? Numa divisão censitária. O que vai favorecer bastante os demiurgos que conseguiram dinheiro, né, a partir das colônias e tal. Eles vão ter também acesso a poder político, beleza? Tudo isso durante o período da oligarquia, certo? E aí, o Clístenes, que é outro legislador e tal, ele assume o poder 500 anos de Cristo, ele ensina mais uma série de reformas. Assim, ele acaba com a crise de Atenas, né? A crise de poder e tal. Ele ficou conhecido como pai da democracia, pois foi responsável pela implantação do regime democrático em Atenas. E o que ele fez? Ele executou uma reorganização política e social em Atenas, dividindo a sociedade em 10 tribos. Cada tribo era responsável por eleger 50 representantes para a bulé. E essa bulé era tipo como se fosse uma assembleia, né? Ela possuía funções de legislativa, de fazer leis e tal. E cada tribo governava Atenas por um mês, período em que os cidadãos participantes tomavam as decisões políticas, né? As decisões políticas. E o Clístenes também criou o ostracismo, exílio de 10 anos para aqueles que conspiravam contra o governo. E após o término do exílio, recuperavam seus direitos políticos. E com as reformas empreendidas por Clístenes, os cidadãos que podiam votar eram os homens com mais de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses e nascidos em Atenas. Os estrangeiros, as mulheres, esses indivíduos escravizados não participam da vida política. Por isso que eu coloquei a democracia em aspas, sabe? Porque quem era cidadão era ainda uma parada bastante limitada, ou seja, mulheres não poderiam votar, homens que não tinham, indivíduos estrangeiros não poderiam votar, indivíduos escravizados não podiam votar, pessoas menores de 18 anos não podiam votar, tinha série dessas limitações. Só que apesar disso, a democracia, tipo, era bastante, ainda, especialmente para a época, era um meio bastante novo, assim, de se governar, sabe? Ao invés de ter um rei centralizador das coisas e tal, havia uma assembleia que decidia os assuntos, né? Que, que ditava os rumos, e cada tribo tinha as decisões políticas e tal. E essa democracia ateniense, né? Que ela vai ser tipo inspiração muito muito grande, essa parada da participação popular, né, das pessoas participando diretamente ou indiretamente das decisões políticas do país, da cidade, que vai ser inspiração para os modelos políticos que a gente vai ter no Ocidente depois da Revolução Francesa e tal, né? O modo moderno de democracia, certo? E isso eu quero que vocês entendam, o caminho de participação política e quem é cidadão, certo? Quem é cidadão influi diretamente em como na participação política, né? Se você tem uma sociedade que limita quem é cidadão e tal, também o que vai acontecer é que poucas pessoas vão ter, vão ditar os rumos do país, né? Vão ter esse poder para ditar os rumos do país, certo? E é esse o caminho político feito por Atenas, beleza? Espero ter entendido e valeu. Até semana que vem.